Voltamos a falar agora sobre a reforma da Previdência com o juiz federal Antônio José de Carvalho Araújo, vice-presidente da AJUF na 5ª Região. Doutor, agora sobre o trabalho da AJUF, né? Existe uma comissão preparada para lidar com esse assunto dentro do Congresso Nacional. Como é que está sendo feito esse trabalho? Como é que está sendo realizado? No início de dezembro de 2016, a AJUF formou uma comissão com 15 magistrados, todos especialistas em direito previdenciário, magistrados experientes que trabalham com o tema e, enfim, a partir desse momento, começamos nosso trabalho. Nós publicamos notas acerca dessa reforma, publicamos não só a mensagem que nós queríamos passar para a população, não só uma defesa que a AJUF faz, defesa corporativa, que é fundamental e faz parte de toda a categoria profissional. A luta corporativa é uma luta dos sindicatos, das associações e faz parte essa defesa da associação. Por outro lado, nós sempre, desde o início, tratamos de esclarecer à população os prejuízos que a reforma da Previdência trará ao conjunto da sociedade. Nós não podemos ter uma reforma da Previdência que retire direitos e que faça com que as pessoas simplesmente elas caminhem para rumo a uma previdência privada, que ela não tem a característica fundamental de uma previdência pública, que é a solidariedade. A previdência privada é um regime de capitalização, ela não tem a característica da solidariedade. Com a previdência pública, vou citar o exemplo de um trabalhador que ele tem apenas 1 ano de contribuição. Se ele vem a óbito, e o óbito, embora a morte seja esperada, ela é incerta porque nós não sabemos quando ela ocorrerá. Ela pode acontecer amanhã, depois. Se esse trabalhador, por exemplo, ele vem a óbito, a sociedade, pelo regime de previdência pública, regime de solidariedade, de repartição, todos nós somos responsáveis pelo sustento daquele filho, daquele cidadão, daquele trabalhador, até ele completar 21 anos. É um sistema humano de solidariedade que nós somos responsáveis uns pelos outros, o que não tem no regime privado. Faltou uma conversa maior com a população, faltou debater mais o assunto, né? Tanto com as pessoas que trabalham no setor público quanto no privado, conversar mais, né? Com certeza. Pesquisas recentes informam que a população, mais de 70% da população é contra a reforma da Previdência. Mas, infelizmente, ainda em dezembro, tivemos uma pesquisa dessas publicada na imprensa em que a população não estava compreendendo o que era a reforma da Previdência. É fundamental, agora as coisas já melhoraram, já estão mais esclarecidos, mas era fundamental que o governo debatesse esse assunto com mais insistência com a população, dando mais tempo, podendo fazer um trabalho consistente. E a população iria exigir também muitas coisas do governo. Então, tem coisas que são necessárias fazer no país, mas é necessário que esse debate seja levado porque ele vai modificar drasticamente a vida de milhões de brasileiros. Para você ter uma ideia, Ana, a Previdência, só do regime geral, ela atende hoje cerca de 25 milhões de beneficiários. Considerando, ainda no ano de 2015, uma média de 2,5 membros por cada grupo familiar, por cada beneficiário, então nós podemos considerar que indiretamente também ela beneficia 77 milhões, considerando que cada beneficiário desse tem uma média de 2,5 membros, pessoas também da mesma família. Então, se o benefício é recebido por 25 milhões, então beneficia indiretamente essas outras pessoas que fazem parte daquela família. Então, consideramos então que a Previdência, só em 2015, ela beneficiou 99 milhões de beneficiários só no regime geral, sem contar o beneficiário do LOAS, sem contar do benefício assistencial e sem contar os servidores públicos do regime próprio, que também são beneficiados pela Seguridade como um todo. Então, a Previdência é um programa de distribuição de renda fundamental no país, principalmente em municípios bastante pobres. Quanto mais pobre o município, mais importante a Previdência Social. Ela redistribui renda, porque são pessoas bastante pobres, abaixo da linha de pobreza, comprovando que é um programa fundamental para o desenvolvimento, diminui a taxa de êxodo rural, quando não existe uma previdência forte, quando não existe, essa taxa de êxodo rural ela pode aumentar, isso prejudicando o desenvolvimento das cidades, das capitais. Então é fundamental a gente ver esse assunto com bastante atenção. Alternativas existem para cobrir, de repente, esse déficit que existe ou, de repente, existe teoricamente, pelo menos, né, na Previdência? Até a discussão de déficit e superávit é uma discussão muito complexa, que eu não entrei em detalhes, mas vai depender muito do ponto de vista técnico de cada análise. Hoje nós temos no Senado Federal uma CPI da Previdência justamente para averiguar esse déficit ou superávit, então é muito importante isso aí. Temos um processo que corre na
na Justiça Federal, muito importante também, justamente para debater esse aspecto, mas é importante que a reforma não seja só de retirada de direitos. Isso não existe reforma para retirar direitos. A reforma tem que ser para análise da dívida ativa, como cobrar esses devedores no nosso país. Só de devedores que nós temos da Previdência já era suficiente para cobrir o suposto déficit alegado pelo governo. Então é necessário que vá além a questão da isenção dos dividendos das pessoas físicas em relação isentos desde 95, numa reforma tributária que visa apontar as deficiências, que os mais ricos paguem mais, não prejudicando os mais pobres. Enfim, é necessário fazer uma reforma total na sociedade brasileira.